Bom, nosso segundo convidado é o professor Douglas, docente da Unesc de Laguna, que é a mesorregião sul-catarinense. O Douglas Reditman Júnior é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, o POSARC, e doutorado também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em Gestão de Paisagens Culturais, por meio do consórcio Erasmus de universidades europeias da França, da Itália e da Alemanha, e há 10 anos é professor efetivo da UDESC em Laguna, onde coordena o Laboratório de Preservação do Patrimônio. Bom, Douglas, a palavra está contigo. Obrigada. Então, boa tarde a todas as pessoas virtualmente presentes aqui, né? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite pelo convite do CAL para que a gente pudesse apresentar os trabalhos feitos na UDESC, aqui em Laguna, né? Particularmente no curso de Arquitetura e Urbanismo, com relação à preservação do patrimônio. Em especial, agradecer a Virgínia Gomes de Luca por ter sido a pessoa que entrou em contato comigo e fez esse convite formalmente, né? Que é minha antiga colega de POSARC, já que o POSARC é um dos participantes aqui do evento. Eu, a Virgínia e a Márcia Escorteganha fomos lá da segunda turma e das primeiras pessoas que, de certo modo, ousaram pesquisar sobre preservação do patrimônio nesse programa de pós-graduação em arquitetura, e eu fico contente cada vez que eu fico sabendo que outras pessoas estão também se dedicando sobre esse tema. A minha apresentação é um panorama, assim, do que a gente vem fazendo no curso, mais especificamente o que eu venho fazendo, os trabalhos que eu tenho conseguido fazer junto com os estudantes. E eu gostaria de ressaltar, antes de começar a mostrar a apresentação, que as atividades que eu proponho e executo, consigo elaborar junto com eles, têm relação direta com a habilitação, né, do profissional de arquitetura e urbanismo. Então, eu acho muito pertinente ser apresentado aqui num evento organizado pelo CAL. Eu sempre puxo isso, né, que os alunos se deem conta que a habilitação profissional do arquiteto urbanista é trabalhar com preservação do patrimônio. É uma atribuição que o CAL trouxe exclusivamente para o arquiteto urbanista, né? Então, vou compartilhar a tela aqui. Então, vou falar das minhas práticas acadêmicas, né, que a gente tem organizado aqui, e elaborado e executado no curso de arquitetura da UDESC em Laguna. A princípio, eu quis botar pelo menos um comunicado, uma pequena mensagem ali. Eu escrevi Laguna Educa nesse primeiro slide, porque, na verdade, o modo como eu me enxergo dentro dessas possibilidades de ensino, extensão e pesquisa é como se nós fôssemos mediadores, na verdade, do aprendizado que os alunos têm possibilidade de ter aqui na cidade, porque, na verdade, eu acho que a cidade, lugar chamado Laguna, é que ensina muito mais para eles, né? Então, aqui dentro ali daquela lupa, a gente vê a poligonal de tombamento do IFAM, naquela linha vermelha, ali vocês estão vendo, em cima de uma imagem de satélite, né? E lá onde tem o coraçãozinho, lá em cima, é onde está situado o nosso campus, né? O campus 6, chamado Campus Sul Catarinense, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é o Centro de Educação Superior da região Sul, que conta, então, com um curso de arquitetura, conta com mais 2 cursos de engenharia de pesca, de ciências biológicas, mas que teve início no ano de 2008, lá no dia 25 de fevereiro de 2008, com o curso de arquitetura e urbanismo. E ele fica muito próximo da poligonal de tombamento, fica muito próximo dessas edificações todas que compõem, então, o que o IFAM considerou patrimônio lá no ano de 1975, e o ano em que promoveu, então, o tombamento dessa poligonal. Aí, como eu sabia que pessoas de outros lugares assistiriam, né, a gente foi comunicado que outras pessoas de outros lugares do Brasil assistiriam, eu coloquei aqui a localização, no estado de Santa Catarina, onde fica, mais ou menos, localizada a cidade de Laguna, e essa aqui é uma imagem, uma foto, né, panorâmica, assim, do centro histórico, com a poligonal de tombamento, né, e as edificações ali nas suas linguagens arquitetônicas. Então, na minha condição de servidor público, né, de carreira docente de uma universidade pública, eu quis enfatizar essa noção de que o nosso ensino na área de arquitetura e urbanismo, pelo menos o nosso curso ali, está muito pautado na área de preservação do patrimônio, no tripé esse da universidade, principalmente das universidades públicas, né, do ensino, extensão e pesquisa. Então, nós temos, sob minha responsabilidade, existem 2 disciplinas que têm relação com o tema do patrimônio, existem outras disciplinas, como a professora Aline falou antes, como é normal em qualquer curso de arquitetura, que tem ensino de teoria e história da arquitetura e do urbanismo, que tem relação com a preservação do patrimônio também. Quando os alunos chegam na 6ª fase, ainda há uma disciplina dessas, que é denominada patrimônio, que é de cunho teórico, em que os estudantes têm contato, então, e aprendizado com o que é
exigido pelas cartas patrimoniais e pelas teorias do restauro. E depois, na 7ª fase, então, eles têm técnicas retrospectivas, que eu sou docente, e depois projetos de intervenção no patrimônio na 8ª fase. E a gente tem, então, sob minha responsabilidade, uma extensão, desde a época em que eu entrei na universidade, há 10 anos atrás, que se chama Comunidade Retrô Mediadores do Patrimônio, e a gente tem um laboratório de pesquisa, onde a gente executa algumas pesquisas que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, o nosso ensino, a apresentação está dividida, então, no ensino, então eu mostro aqui algumas imagens, né, dos alunos fazendo levantamento no centro histórico, aqui com escada, né, tirando dimensões de edificações, porque a disciplina de técnicas retrospectivas tem levantamentos de diagnósticos de arquitetura, esse quadro dentro da poligonal de tombamento, e depois o projeto de intervenção no patrimônio, que trata primordialmente, eu procuro enfatizar isso, né, dessa relação entre o novo e o antigo, e como propor a arquitetura nova junto da arquitetura pré-existente. Aqui um exemplo só de levantamento que a gente faz, aliás, de levantamento não, de diagnóstico, né? Então eu tento lecionar esse assunto a partir do aprendizado do que seria um mapeamento de danos, né? Então aqui tem um mapeamento de danos de uma edificação mostrando, né, danos, patologias, a degradação, as causas, o tipo de intervenção que é proposta, a gente faz as fichas, esse trabalho vinha sendo feito até bem pouco tempo atrás, né? A gente visitava as edificações e fazia os levantamentos e diagnósticos das edificações. Então, isso gerava um trabalho grande, assim, né? Agora, com essa digitalização imposta que a gente está tendo, não está sendo mais assim, mas os alunos imprimiam, botavam, entregavam uma pasta com todo o levantamento diagnóstico. Mas, recentemente, a gente tem adotado novas tecnologias, né? A gente está migrando, agora, há 2 semestres já que a gente conseguiu migrar a parte do projeto de intervenção, a gente já consegue fazer com que os alunos modelem as edificações levantadas dentro do ambiente de BIM, né? Então a gente está tentando fazer essa migração. Nem todos dominam suficientemente as ferramentas, mas a gente está tentando fazer com que eles se adaptem, né? O que é complicado. Na disciplina de projeto, a gente, quando vai projetar o antigo, o novo junto do antigo, a gente faz uma análise exaustiva, tenta fazer uma análise exaustiva das pré-existências, né? Analisando a morfologia urbana, a tipologia das edificações, essas faces de fachadas, né? As testadas dos lotes, a composição, a fenestração, toda a gente faz uma análise do conjunto, do contexto, como a gente chama, para que os alunos se apercebam, então, na disciplina de projetos de intervenção, que eles têm que lidar com o conjunto, com o contexto, e não agir, como eu costumo dizer nas aulas, como se fosse o arquiteto de assinatura, né? Que nessa particularidade de patrimônio, eles não deveriam fazer isso. Então, aqui é uma situação que eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês, aqui de um projeto. Então, tem uma edificação existente, ela se situa na poligonal de tombamento, bem em frente à praça de Laguna. Então, aqui é um projeto, uma solução adotada por uma estudante, né, que tenta fazer eles usam muito a palavra diálogo, respeito, né, então tem eu chamo de consonância, né, tomo emprestado lá do Marco Desi Bardeschi, do Claudio Varagnoli, lá, teóricos da Itália, eu chamo de consonância entre novo e antigo. Então, eles tentam fazer esses projetos. Aqui, até como a própria Aline mencionou antes, em virtude dessas disciplinas que existem durante o curso, principalmente técnicas, retrospectivas e projetos de intervenção no patrimônio, os alunos acabam se entusiasmando. Então, existem TCCs por todas as regiões do estado. Eu resolvi trazer um aqui de Florianópolis para ficar mais claro para vocês. Então, a maioria deve saber onde fica o IFAM, a Praça dos Bombeiros, ali no centro de Florianópolis. Então, esse é o Orfanato São Vicente de Paulo, um trabalho, um TCC feito na época, estudante de arquitetura Gabriela Linhares, em 2018, então é uma edificação que a gente percebe que a intervenção dela, né, procura não alterar, não impedir a visibilidade do patrimônio, ela recuperou toda a edificação e trouxe um tema importante que eu também tento promover nas disciplinas, que é trazer temas emergentes da nossa sociedade, né? Ela trouxe a inclusão digital, então ela muda o uso da edificação e tenta adaptá-la ao que a gente precisa hoje em dia. A partir do ensino, a gente fez desde que eu entrei na universidade, eu promovo uma iniciativa de extensão que se chama Comunidade Retrô. Esse nome comunidade advém justamente do artigo da Constituição lá que diz que o poder público terá que cuidar do patrimônio cultural com a colaboração da comunidade. Então, eu peguei essa palavra emprestada e coloquei o nome da nossa iniciativa de extensão. Então, aqui tem algumas imagens dos alunos fazendo os levantamentos no centro histórico, lá a gente dentro do Cinemus, né? A gente costumava usar o Cinemus para algumas atividades, agora, infelizmente, ele está fechado. A partir desses levantamentos que os alunos fazem, a gente teve a ideia de trazer os levantamentos e fazer educação patrimonial dentro da extensão. Então, a gente fez os chamados paper crafts, são essas maquetes de papel para os alunos montarem. A gente leva, não os alunos universitários, né? A gente leva os alunos universitários nas escolas para que eles montem isso com estudantes da educação fundamental. Aqui tem algumas cenas, então, dos nossos estudantes em escola pública aplicando esses métodos, né? Tem um jogo também que a gente criou, um jogo de tabuleiro com essas
dessas maquetes. Aqui agora, na época de pandemia, a gente resolveu fazer, então, essas maquetes para que as pessoas pudessem montar em casa. A gente ainda está por enviar isso aqui, então, aqui tem a gente terminou a semana passada, os alunos terminaram, então é a maquete do Mercado Público de Laguna, aqui da Estação Férrea de Laguna e do Clube Blondin, está em restauro também, passando um processo de restauração. A partir da extensão, a gente teve algumas pesquisas, vou mostrar em 30 segundos, a pesquisa de estudo da policromia urbana, né, que a gente fez no centro de Laguna, tentando medir as cores, tentando estudar as cores ao longo da história para que a gente pudesse propor uma paleta de cores. A gente fez uma pesquisa relativa também ao geoprocessamento, né, então a gente conseguiu, com alguns bolsistas, fazer o levantamento, pegar o cadastro de todo esse do centro histórico, né, da poligonal, a gente colocou em ambiente de SIG, de Sistema de Informação Geográfica, gerou alguns mapas temáticos, alguns cruzamentos de estado de conservação, linguagem arquitetônica e outros experimentos. Agora, mais recentemente, a gente tem se utilizado numa outra pesquisa, que já acabou, a gente está para retomar do uso da fotogrametria, né, algumas tecnologias, a gente fazia, agora a gente tem avançado para a questão da nuvem de pontos, né, do Dense Stereo Matching, antes a gente estava fazendo por fotogrametria, digamos, normal. E por último, eu não podia deixar de mencionar algo que está sob nossa responsabilidade, que é tratar desse senhor aqui chamado Wolfgang Ludwig Hall, que é um projetista bastante influente, tanto em Florianópolis, as principais cidades são Florianópolis, Lages e também Laguna, então a gente tem trabalhado com esse legado que ele nos deixou, a gente está finalizando uma pesquisa agora. Por último, se der tempo, ainda já passou meu tempo, calma, Virginia, só queria ler essa frase que ontem, meio que entusiasmado, pensando sobre como terminaria essa história aqui, essa apresentação rápida, eu escrevi isso aqui. Em tempo de evidente triunfo do virtual sobre o real, uma das únicas certezas é a de mudança constante, em que a aparente perenidade do transitório se impõe a tudo que desejávamos ser longevo, duradouro, perpétuo, eterno, portanto, patrimônio. Esperemos, de ter esperança, que a educação brasileira consiga arquitetar as comunidades necessárias à resistência da história diante da instantaneidade das histórias. Embora eu tenha dito isso, eu deixo com vocês aqui as nossas redes sociais, porque vocês, os meus estudantes, sempre me convencem de que isso é o mais importante. Essa tela é a mais importante. Vocês, se quiserem consultar o nosso trabalho depois, aqui eu também coloquei a foto de uma integrante do nosso laboratório, do LabPat, que foi agraciada com o primeiro prêmio por uma foto na semana passada, num concurso promovido pelo IFA. Muito obrigado, também estamos à disposição. Se vocês, depois do debate, quiserem conversar, estamos aqui. Obrigado. Algum docente mais gostaria de... Douglas. Bom, então vou só rapidinho tentar complementar aí algumas das falas, né? Com relação à nossa experiência aqui de Laguna, eu acho que a gente, até diante do que vocês têm dito, até me sinto privilegiado em relação a estar num lugar onde há um centro histórico, uma poligonal de tombamento pelo IFAM, e a gente tem um curso de arquitetura e urbanismo de uma universidade pública. Eu sempre tive um pouco dessa sensação, mas agora, a partir das falas de vocês, eu acabei chegando a algumas novas conclusões aqui, porque a gente sempre, de algum modo, tenta, pelo menos eu com os meus alunos, batalhar e tentar fazê-los compreenderem a possibilidade que eles têm de intervenção no patrimônio, né? E muitas vezes a gente ainda tem uma etapa anterior, que é a própria compreensão do reconhecimento do patrimônio como algo que não deve ser alterado, demolido. Eu fui procurar lá, Cândida, o prédio esse da Zenaide, que tu falasse, e realmente é uma coisa, aparece já ali no Google, uma coisa bem apavorante. Assim. Mas, assim, com relação ao curso aqui da UDESC, o que eu posso contribuir, acho que para as nossas colocações aqui, é que é uma experiência muito interessante, muito prazerosa para mim, é uma coisa que já vem da minha própria carreira pessoal, assim, envolvimento com patrimônio, e o fato até a Fátima fez uma pergunta ali no chat sobre a carga horária das disciplinas e tal, eu acho que a gente tem uma experiência muito exitosa aqui, que a gente tem as disciplinas de teoria e história, como falei, elas são parte do curso, como normalmente devem fazer, até agora na reforma curricular elas sofreram um pouco de carga horária, em virtude das novas coisas que têm surgido, né, o ensino do BIM, ou o que quer que seja, outras, eficiência energética, então o projeto também tinha uma carga horária, o projeto em geral do nosso curso aqui, ele era meio deficitário, então teve que ser ampliado, então as disciplinas de teoria perderam um pouco das suas cargas horárias, mas a gente conseguiu manter na reforma essas 3 disciplinas, então, que seria essa do final da linha de teoria histórica, que se chama Patrimônio, que tem 4 créditos, depois técnicas retrospectivas, que é obrigatória para qualquer curso de arquitetura, acredito eu, né, essa disciplina com esse nome, penso, que é obrigatória pela recomendação do MEC, e depois, então, a disciplina de projetos de intervenção, que todos vocês queriam ter nos cursos de vocês, uma disciplina específica, que trabalhasse o projeto de intervenção. Então, isso se chamava projeto de restauração e a gente mudou no currículo
na reforma para o projeto de intervenção, porque justamente a gente foi pensando em sair um pouco da restauração e pensar numa escala no futuro um pouquinho mais ampla, inclusive em virtude da pandemia, agora a gente conseguiu, a disciplina não é integrada, a gente conseguiu manter ela sem ser integrada às outras, mas a gente conseguiu uma associação, digamos assim, aos professores de paisagismo, então eles estão trabalhando no mesmo trecho da rua, incluindo a praça em frente aos terrenos que a gente trabalha e as edificações que a gente trabalha na disciplina de projetos de intervenção. Eu queria corroborar com a fala do João com relação ao papel da universidade. A gente conseguiu, inclusive, em virtude dessas iniciativas que a gente teve aqui, fazer com que o programa de extensão que eu lidero se tornasse permanente dentro da universidade. Então, a gente passou por um edital e concorremos a uma categoria diferenciada dentro da própria Universidade do Estado de Santa Catarina, para que o programa de extensão se tornasse permanente. Então, ele tem um status maior, agora tem acesso a mais bolsas, e a gente pretende fazer com que, porque, assim, se eu pudesse dar um relato pessoal mesmo, profissional, mas muito mais pessoal do que profissional, porque envolve o paixão, né, pelo patrimônio, é esse de que os alunos, quando eles se tornam extensionistas, o papel da extensão dentro desses temas, como é também a acessibilidade, né, esses outros temas, e a preservação do patrimônio, a extensão consegue fazer consegue criar um ambiente muito mais propício para que os estudantes se envolvam. Que normalmente, né, o que a gente sabe é que muitos estudantes ficam vislumbrando aquele futuro, né, de sucesso profissional aliado a empreendimentos imobiliários de grande porte, como esse aí, Cândido, que tu mostraste, né? Então a pessoa acaba tendo criando essa aura. E tudo, eu acho, meus amigos, que passa pela questão do uso, tá? Eu sempre friso isso bastante nas disciplinas. Eu acho que a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, então eu acho que para a gente poder manter, né, segundo o próprio Estatuto da Cidade, né, a função social das edificações ou da própria cidade, a gente precisa conseguir trazer o uso, promover a reabilitação dessas edificações, né, fazer exercícios projetuais com os alunos para que eles derrubem alguns preconceitos que eles têm com relação a eles próprios, com relação do senso comum, digamos assim, com relação à atividade que trata do patrimônio. Eu adorei quando a Suelen falou agora a casa de material, porque esse também é um outro preconceito muito forte que a gente tem, né? Madeira não é um material de construção, e eu fiquei apaixonado por aquelas igrejas que ela mostrou ali, então, realmente, eu acho que, do mesmo modo que existe a casa de material, existe o preconceito com relação à casa de material, por parte também dos nossos estudantes, existe o preconceito com a casa velha, ou a casa antiga, então, eu acho que a gente teria que refletir sobre isso e conseguir fazer com que esse preconceito seja um pouco, digamos assim, apaziguado, né? Não seja tão latente nas nossas mentes. Era isso. Obrigada, professor Douglas. Olha só, recebemos uma terceira última pergunta. O Fitoark, ele coloca o seguinte: nos grandes centros, vemos ações de readequação do patrimônio para receber projetos de habitação de interesse social. Vocês conhecem ações semelhantes em Santa Catarina? Como avaliam essa revisão dos usos dos imóveis tombados convertidos para outros fins? Douglas, você chegou a comentar alguma coisa sobre os usos? Você quer falar um pouco sobre essa questão dos usos? Enfim, se algum professor tiver conhecimento sobre essa questão específica da readequação para habitação de interesse social também. Da questão de mudança de uso de um modo geral, né, que alguns têm chamado de reuso agora aqui no Brasil, do ponto de vista do ensino de arquitetura e urbanismo, eu acho uma possibilidade muito interessante, assim, né, eu tenho pautado sempre as iniciativas que eu faço dentro da universidade nesse sentido, e a gente tem, porque eu creio que consiga entusiasmar, além de entusiasmar mais estudantes, consegue colocar eles frente a alguns problemas que a sociedade em que a gente vive acaba apresentando, né, diariamente para eles. Então, aqui, pelo menos o modo como a gente tem ensinado, a gente tem, logo que começou o curso aqui em Laguna, a gente vislumbrou que existia um trecho da cidade que tinha uma iniciativa da Associação Comercial de pensar como uma via gastronômica destinada ao turismo, aquela coisa, né, que a gente sempre via surgir por aí. Então, a gente não questionou isso, a gente realmente pegou o conjunto de edificações que a gente tinha no levantamento, né, e fez visando essa adaptação dessas edificações ao uso da gastronomia. Depois a gente partiu para um segundo momento, que a gente pegou um outro trecho da cidade, que são edificações mais residenciais, né, atualmente, são de uso residencial. A gente converteu manteve o uso residencial, mas para residências estudantis. Então, a gente começou a ver a situação aqui é que a grande parte dos estudantes acaba morando no balneário, né, no Mar Grosso, aqui na parte da praia,
e o centro histórico tem poucos estudantes que residem lá, então a gente partiu para essa adaptação de uso. Depois a gente começou a verificar algum envolvimento dos alunos com algumas causas aqui do município, né? Até no semestre em que a professora Lilian ministrou a disciplina aqui junto comigo, a gente trabalhou o tema da vulnerabilidade social, né? Porque acho que quando o João deu aula aqui também, foi a vulnerabilidade social, de tentar fazer com que uma comunidade que tinha sido removida lá de um assentamento irregular, né? A prefeitura tinha removido eles justamente naquele semestre, e tinha na turma estudantes que eram envolvidos com essa causa. A gente tentou, então, trazer essas famílias, tratando essas famílias removidas como se fossem nossos clientes da disciplina de projetos de intervenção. Então, a gente vai, aos poucos, tentando fazer com que eles, digamos assim, se relacionem com demandas que eu chamo de questões emergentes da sociedade. Então, não é trabalhar sempre com o conceito de museu, ou de centro cultural, de pensar as edificações de interesse histórico com esses usos, né? Então, do ponto de vista do ensino, eu acho super interessante, mas do ponto de vista da realidade, né, da nossa vida cotidiana, é complexo, porque a gente acaba, então, entrando de novo no aspecto político, como o meu amigo João falou, né, não do político partidário, mas que a gente precisa de destinação de recursos por parte do Estado. Então, se a gente tem essa situação que a gente vive atualmente, né? A gente viveu um momento que foi mencionado que alguns aqui, eu também trabalhei no Monumenta, né? Eu acho que a Roberta disse que trabalhou no Monumento de São Francisco. Então, as pessoas se envolveram com isso. Agora eu tenho ex-alunos que se formaram há pouco, 2012, 2013, há pouco para mim, né? 2012, 2013, mas que se envolveram com o Pacto Cidades Históricas. Então, esses programas são absolutamente necessários, senão a gente não vai ter como nem imaginar essas edificações podendo ser recuperadas e tendo novos usos. Ou a gente vai depender da iniciativa privada, né, que tem essa intenção. Mas quanto à habitação social, Virginia, a gente teve um TCC aqui que foi feito sob a orientação da professora Gabriela, que faz parte do CAU, acho, que na área de habitação de interesse social, que foi em Porto Alegre, então um prédio, né, que foi reabilitado para a inserção desse uso. Na verdade, experiências reais, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu acho que na academia, na universidade, eu acho interessante a gente trazer essa problemática. Eu acho que na disciplina de habitação de interesse social, isso não foi trabalhado, digamos assim, em conjunto com a questão do patrimônio, mas também seria um caminho, né, se fazer isso. Tem aquele hotel lá em Blumenau, eu acho, né, que é uma obra emblemática aqui em Santa Catarina, que poderia eventualmente fazer parte de um exercício desses, digamos assim. É isso. Obrigada, professor Douglas. Então, Douglas, te peço que encaminhe a mensagem final. Bom, eu gostaria de agradecer de novo o convite, dizer que acho que todos nós estávamos um pouco nervosos, né? Mas foi muito, muito agradável passar a tarde junto com todos vocês. Acho que a gente conversou bastante aqui. Eu espero que... Eu gosto muito de usar a palavra inspiração, né? Então, eu gostaria que essa conversa, embora também tenha perpassado um pouco das nossas angústias, dos nossos desabafos, em virtude até essa fala do Guido, em virtude do que a gente acaba tendo que enfrentar, que é uma realidade bem diferente daquela que a gente consegue fazer dentro dos nossos cursos. Eu acho que é um privilégio. Me lembrei até numa ocasião que a gente fez aqui houve um debate dos candidatos a prefeito aqui de Laguna, a gente foi participar, e o nome do debate se chamava Cidade que Queremos, a Laguna que Queremos. E eu escrevi no meu slide de propósito a Laguna que Podemos. Porque dentro da universidade, eu acho que nos cursos de arquitetura a gente pode fazer exercício, a gente pode ousar, a gente pode errar também, né? Eventualmente, tem até um exercício na minha disciplina que eu faço o errado, eu faço os estudantes se comportarem como se fossem arquitetos internacionais, o João conhece esses exercícios, europeus, né? Que fosse uma coisa fora do comum, um exercício pequenininho, para eles verem o quão equivocados eles estão. Então, acho que a nossa tarde, eu espero que a nossa tarde sirva de inspiração para outras pessoas. Para mim foi muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece, Douglas.